achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso, precioso. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso, eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti, ó além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim, oh glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. 442. Dó maior, irmão. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado.
celeste luz. Breve verei no lindo céu, eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei na vinda do Senhor. Desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei. Oh, glória a Jesus. 467. Sobre as ondas do mar. Sol, John. Oh, porque duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo
hoje nós iremos entender o contexto do versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós iremos ler o versículo 9 e o 10. Amém? Está escrito assim: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Para nós entendermos o contexto desse versículo, a gente precisa entender o contexto da carta como um todo. E Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto, dado a uma preocupação que estava latente em seu coração. E esta preocupação se dava pelo fato de que Paulo fora informado de que na igreja de Corinto haviam se infiltrado alguns falsos mestres, falsos doutores, que estavam inserindo falsos ensinos, falsas doutrinas naquela igreja. Aí Paulo, quando escreve essa carta, ele diz assim: porque eu estou zeloso com o zelo de Deus. Eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, ele está dizendo para a igreja, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma noiva virgem. A quem? A Cristo. E ele continua o versículo dizendo: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, também sejam os vossos sentidos corrompidos e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Parafraseando, Paulo está dizendo assim: eu estou com medo que a serpente venham corromper os vossos sentidos, igreja. Que sentido? Os nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele disse: eu estou com medo que esses sentidos sejam corrompidos. Sabe por quê? Porque é por aí que a serpente engana. Eu estou com medo que a serpente diga para vocês: uma olhadinha não faz mal. É só 30 segundos. Não faz mal. Eu estou com medo que a serpente diga para vocês: é só um gole, não faz mal. Eu estou com medo que a serpente diga para vocês que é só uma cheirada, não faz mal. Eu estou com medo que a serpente diga: pega só essa vez, não faz mal. Aí ele diz: sabe o que? O meu zelo por vocês é o mesmo zelo que Deus tem pela noiva. E ele expressa
o mesmo sentido de Tiago quando escreve sua carta no capítulo 4. E ele diz assim: ou não sabeis, é em vão que o Espírito que habita em vós tem ciúmes. E por que tem ciúmes? Por que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Por que Paulo fala de um zelo? Aí Pedro responde na sua primeira carta, no capítulo 1: porque vós não fostes comprados nem com prata, nem com ouro, e nem com coisas corruptíveis, mas fostes comprado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Vocês não foram comprados com dinheiro, vocês foram comprados com sangue. Eis a razão dos ciúmes, eis a razão do zelo. Voltando para o contexto, por que aqueles falsos mestres estavam ali? Porque eles tinham um objetivo. O objetivo daqueles falsos mestres inseridos na igreja de Corinto era desqualificar o ministério de Paulo, era pôr em descrédito a pregação de Paulo. E uma das características daqueles falsos mestres era se autogloriar. Típico de falsos mestres, tomam para si a glória que é de Deus. Diferente de Paulo, que vai dizer: não que em mim haja capacidade alguma, mas a minha capacidade vem do Senhor. Diferente de Paulo, que diz: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Diferente de Paulo, que vai dizer: não é nada sobre mim, tudo é dele, por ele e para ele. Aí Paulo, para poder provar para aqueles falsos mestres que ele em nada era inferior aos apóstolos que andaram com Jesus, Paulo vai contar uma experiência que Deus deu a ele a oportunidade de ter. Aí Paulo começa dizendo aí nesse capítulo: conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo ou fora dele, não sei. E Paulo vai ter uma das mais lindas experiências, porque nessa experiência Deus dá a Paulo não a oportunidade de ir aqui nesse céu, onde os aviões comerciais chegam. Deus dá a Paulo não a oportunidade de chegar no segundo céu, onde a NASA chega. Deus dá a Paulo a oportunidade de chegar a um lugar onde está a sala do trono. E que experiência maravilhosa aquela que Paulo tem. Eu imagino a grandiosidade do momento em que Paulo chega naquele lugar. E mais lindo ainda é saber que a mesma experiência que Paulo teve, nós também a teremos. Eu não sei se você entendeu, a mesma experiência que Deus deu a Paulo, nós também a teremos. E ele ouviu coisas inefáveis, indescritíveis. O que Paulo viu naquela visão? Paulo não descreve o que ele vê,
Mas a gente pode imaginar que talvez o que Paulo viu foi uma cidade tão bela, um lugar tão esplendoroso, preparada para a igreja, preparada para os santos. A gente consegue imaginar nas canções inspiradas pelo Espírito Santo aos seus santos. Que cidade! São de jaspe adamantino os teus muros, ó Sião. São douradas estas ruas que os remidos pisarão, de celeste luz banhadas, refulgentes sempre estão. Aleluia! Nós veremos exatamente o que Paulo viu. Aleluia! Isso nos enche de um gozo tão inefável, que aí nós entendemos por que Paulo diz assim: as aflições desse tempo presente não são para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Paulo volta tão cheio da glória, Paulo volta tão cheio de Deus. Você consegue imaginar? A gente sai de um culto cheio da glória e é só um culto aqui na terra. E às vezes a gente sai transbordando. Você imagina o que é chegar da sala do trono? Que gozo inefável. Mas a Bíblia diz que quando Paulo chega daquela experiência, Paulo tem uma surpresa extremamente desagradável. Quem? Ele. A Bíblia chama de o mensageiro de Satanás. E Paulo diz: me foi imposto um espinho na carne. E eu estava lendo esse texto e fui me aprofundar para entender de que espinho era esse, porque a Bíblia não diz. Mas sabe o que foi que eu descobri? Que esse espinho aqui, no original grego, a palavra é escalopus, que é o mesmo termo utilizado para estaca. Então, quando a gente lê o texto, a gente não lê no sentido ocidental da palavra espinho, porque a gente lê na mentalidade ocidental. O original grego diz estaca. Você imagina que Paulo ia se incomodar com o espinho, irmã Simone? Isso é um espinho no sentido ocidental? Mas o original diz que era uma estaca. Porque o inimigo, ele não entra para incomodar, ele entra para destruir. Nos dias de Paulo, havia uma sentença de morte chamada empalamento. E o empalamento era introduzido à estaca para que o condenado sentisse dor até a morte. Aí Paulo diz: foi-me imposto um escalopus, uma estaca. Aí aquela estaca estava lá. Paulo disse que aquele mensageiro de Satanás o esbofeteava, o humilhava, o acusava.
E eu posso imaginar claramente, a Bíblia não diz, mas eu entendo perfeitamente, que o inimigo chegava diante de Paulo com a estaca, e ele dizia: eu acabo contigo. E ele trazia a memória de Paulo, o passado de Paulo, a fim de que Paulo parasse. Porque o inimigo, ele é assim. Tudo que ele quer é que nós paremos. Para, porque a tua caminhada incomoda. Para, porque teu ministério incomoda. Para. Mas enquanto a estaca estava maltratando, o inimigo acusando, sabe o que Paulo dizia? Nada me separa do amor de Cristo. Nem angústia, nem perseguição, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o que passou, nem o que vai vir, nada me separa do amor de Cristo. Era difícil, eu não tenho dúvida, mas ele não parou. E porque Paulo não parou, o evangelho chegou na Galácia. Porque Paulo não parou, o evangelho chegou na Macedônia. Porque Paulo não parou, o evangelho chegou na Ásia. Porque Paulo não parou, o evangelho chegou na Europa, na casa de Lídia. E quando chega na casa de Lídia, se expande por toda a Europa, porque Paulo não parou. Depois chega na América do Norte, na América do Sul, chega no Pará, chega no Itapajé, chega na Serra da Ibiapaba, chega em mim, chega em você. Sabe por quê? Porque Paulo não parou. Doía muito. Mas Paulo estava lá. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. Ele faz o que clínicas não fazem, o que psicologia não fazem. O evangelho é poder. Me canta, Laias. Para transformar o mais vil pecador em um cidadão do céu. Por isso que ele não para. Mas tinha um dia que doía tanto, que a Bíblia diz que por 3 vezes Paulo disse: tira, está doendo. Tira, Paulo, tira. Tira. Em outras palavras, parece que eu não estou mais aguentando. Tira. Em outras palavras, está doendo demais. Tira. Mas a Bíblia diz que Deus diz: não. Porque o mesmo Deus que diz sim, Ele também diz não. O mesmo Deus que abre portas, Ele também fecha. O mesmo Deus que cura, Ele também mata. É o mesmo. Moisés pede e Deus diz não. Davi pede e ele diz não. Tem gente que se desvia porque Deus diz não. E o não de Deus, sabe o que é? Livramento. Deus diz: não vai mais para lá, eu quero te dar livramento. Deus diz: quebra laços com essa amizade. Não, a
essa amizade não. E tu insiste. Me canta, Laias. Há uma noiva que está sendo preparada, mas essa noiva também escuta não. Essa noiva escuta não porque existe um cuidado do Espírito Santo dizendo não. E ele diz não por quê? Porque ele ama. Porque ele ama. Aí a Bíblia diz, queridos, que o espinho nunca saiu. Nunca se relata. O espinho permaneceu lá todos os dias da vida de Paulo. Mas tem uma coisa: o espinho fica, mas a minha graça te vai ser suficiente. Me canta, Laias. A dor vai permanecer, mas a minha graça te vai ser suficiente. Tudo que tu precisa é da minha graça. Fica debaixo dela. Tem dia que tu vai dizer eu não aguento. A graça está lá dizendo ela te basta. Ela é suficiente. Ele vai chegar e vai acusar. E aí você lembra, a graça dele me é suficiente. Quantos estão debaixo dessa graça? Não sai debaixo da graça. Enquanto tu estiver debaixo da graça, é suficiente. Diante das lutas, a graça é suficiente. Diante das tentações, a graça é suficiente. Me canta, Laias, me canta, Laias. A minha graça te basta. Ela é tudo que tu precisa, porque quando tu olhar para as tuas fraquezas, a minha graça vai estar dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Me canta, Laias. E debaixo da graça, você não vai precisar dar explicação para ninguém, porque ele já sabe de tudo. Debaixo da graça não vai precisar querer chamar a atenção de ninguém, porque ele já sabe de tudo. Não vai atrás de reconhecimento, porque ele já sabe de tudo. A graça é suficiente. Diga assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Aleluia. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Canta com a tua alma. E como os serafins que cobrem o rosto diante de ti, escondo o rosto para que veja a tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças. Deixa ele crescer. Aleluia. A fumaça me esconde.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça. Vai crescendo, Senhor, muito mais. E como os serafins, que quando entram na Tua presença cobrem seus rostos, eu escondo o meu rosto, sabe para quê? Para que o mundo veja a Tua glória em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça, a glória me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo das Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluias, aleluia. O mensageiro de Satanás nunca deixou de acusar Paulo, nunca retirou de sobre ele o espinho, maltratou até o último dia. Mas Paulo vai para Roma, lá ele está preso, escreve sua última carta para aquele a quem ele considerava filho, Timóteo. Aí ele diz assim: ei, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como aspersão, como sacrifício. Mas eu vou te dizer uma coisa: teve dor, teve humilhação, teve acusação, teve dias que foi difícil, sim, mas eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, Timóteo, e eu guardei até o fim, com espinho, até o fim, eu guardei até o fim. Concluindo, mas tem uma coisa: a coroa me aguarda, e não somente a mim. Aí aqui eu gosto, porque ele está falando aqui de mim e de você. Ele está dizendo: Timóteo, não é só eu, mas é a igreja do Senhor, a todos quanto amam a sua vinda. Aqueles que diante das lutas estão dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqueles que diante da perseguição estão dizendo: eu não te deixo por nada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há uma coroa aguardando para concluir. Há uma palavra de Deus para a sua igreja aqui nessa noite. O espinho está doendo, sim. Mas nós não vamos parar. Diga: eu não vou parar. Nem que o diabo queira, nós não vamos parar. E nós vamos até o fim, combatendo o bom combate, esperando o grande dia de trocar estaca
por uma coroa lá na glória. Que o Senhor Jesus abençoe a sua igreja e que nós permaneçamos firmes, aguardando aquele grande dia. Amém.